Muito boa noite para você ligadinho aqui na Rádio Trentina FM. Está iniciando agora mais um episódio do Trentina Cast, o podcast da Rádio Trentina FM, onde nós estamos recebendo aqui várias personalidades, pessoas ligadas no âmbito cultural do município de Rodeio. Só lembrando, né, esse episódio depois, ele vai ficar disponível também no nosso YouTube da Rádio Trentina FM e lá você já pode estar conferindo os dois primeiros episódios que foram com o Carlito Fiamoncini e também o episódio da última semana com a Paloma dos Santos. As duas entrevistas, elas já estão lá disponíveis para você prestigiar o nosso podcast com imagens, a gravação com imagens diretamente aqui dos nossos estúdios. Mas vamos então para a entrevista de hoje, terça-feira, dia 4 de março, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Gabriel Dalmolin, ele que é formado em História com pós-graduação em Arquivologia. Ele também possui experiência na área de pesquisa em História da imigração italiana no Vale do Itajaí, sendo autor de 7 livros sobre esse tema. Ele possui também experiência na produção de roteiros e direção de curta-metragens que abordam sobre a cultura imaterial do Vale do Itajaí. Atualmente, ele é professor efetivo de língua espanhola na rede estadual de ensino, atuando aqui no município de Rodeio. Vamos então dar as boas-vindas para ele. Gabriel, boa noite, obrigado por estar aqui. Boa noite, Richard, todos os ouvintes da Rádio Trentina. Agradecendo já desde já, né, pelo convite e parabenizando pelo projeto ali de vocês, né, do Trentina Cast. Muito bacana, Gabriel. Realmente, né, como o seu trabalho de historiador também é manter a história dos nossos imigrantes viva, a nossa proposta aqui com o Trentina Cast é também, né, a gente manter viva as tradições e a cultura italiana de Rodeio. E falando de Rodeio, então, pra gente começar essa entrevista, conta pra gente, você sempre viveu aqui em Rodeio? Qual que é a sua origem aqui na nossa cidade? Eu sempre vivi em Rodeio, né? Por um acaso, né, eu nasci em Timbó, né? Acho que grande parte do pessoal que nasceu na década de 90 para frente, né, passou por isso, né, de nascer em outra cidade. Na época ainda existia, funcionava ainda, né, o Hospital São Roque e tudo, mas a minha mãe, como a grande maioria das mulheres, né, trabalhava na Hering e na ocasião tinha um plano, né, de saúde e tudo mais, e quem tinha esse plano acabava tendo todo o tratamento, né, em Timbó, né? Então eu nasci lá, mas eu sempre vivi em Rodeio, né? Até ano passado morava com os meus pais ali no trevo da cidade, ali, né, que é uma área de conflito ali entre o Glória e o Diamante, né? Mas sempre tive essa relação mais forte ali com a comunidade do Diamante, né, que é historicamente a comunidade da minha família paterna, né? E hoje eu moro no São Pedrinho, que é da parte materna, né? Então estou residindo e vai fazer agora 1 ano que eu estou morando lá no São Pedrinho. Ah, bacana, Gabriel. Como você mostrou ali, né? Você falou, você morava ali na divisa ali dos dois bairros, né? Mas pendendo sempre mais pro bairro Diamante, lá como você falou que era da sua família, da origem familiar. E conta pra gente então, qual que é a sua idade? Quantos anos você tem? Eu tenho 27 anos, né? Sou do 97. Vou fazer 28 agora em julho, né? Já não sou mais tão jovem, né? O pessoal sempre diz, jovem historiador e não sei o quê, né? Já tá quase passando, né, da categoria de jovem, né? Já vou tá aproveitar chegando, esses últimos 2 anos aí. Já tá chegando no 30, né? Eu também tô na mesma pegada. A gente já vai olhando pra trás, lembrando de quando a gente era jovem, né? Mas como diz aquela música do Chaves, se você é jovem ainda, né? A gente sempre vai ter um pouco de jovem dentro dos nossos corações. E um detalhe só, desculpa. Com certeza, vamos lá. Que são 27 anos e já são 10 anos atuando nessa área de pesquisa em História. Né? Que eu iniciei em 2015, quando eu entrei na faculdade, né? Aí no primeiro para o segundo semestre, pesquisando a História da imigração. E, inclusive, era o ano que se comemorava os 140 anos da imigração italiana, né? Foi feito na época uma coletânea na revista Blumenau em Cadernos, que eu lembro que foi uma das primeiras leituras que eu tive acesso sobre mais acadêmicas, assim, né? Sobre esse tema. E, curiosamente, 10 anos depois, eu estou fazendo parte da coletânea dos 150 anos, que vai sair na semana que vem, inclusive, vai ser lançado em Blumenau, né? Então é uma trajetória já de 10 anos ali nessa área de pesquisa, né? Apesar da não tanta idade, né? Ah, que bacana, legal, tá prestigiando, tá participando, né? Que nem você falou,
iniciou sua trajetória lá nos 140 anos e agora, nesse ano de 2025, participando também da celebração dos 150 anos da imigração italiana aqui no nosso país, nosso estado e também no nosso município, né? Mas falando do seu trabalho, então você comentou ali sobre a questão ali da literatura, né, do Blumenau em Cadernos, da pesquisa histórica, na verdade, né? Além disso, quais que são as suas áreas de atuação na cultura, além ali da parte histórica ali de escrever realmente sobre a história da nossa região? Então, a gente trabalha assim em diferentes áreas, né, ao longo da minha carreira, né? Trabalhei como professor, né? Sou professor hoje também, né? Tive experiência trabalhando no Museu do Imigrante em Timbó durante 2 anos, né? Eu era efetivo lá no Museu do Imigrante, então a gente acabava conhecendo todo esse contexto da imigração e dos descendentes, não só italianos, mas alemães, poloneses, né? Na nossa região, recebia muitos turistas anualmente, né? Fiz uma pós-graduação em arquivologia, então trabalhei com essa parte de arquivo também, somente arquivo digital. E tem uma relação mais recente com a parte do cinema, com os curta-metragens, né? Produção de roteiros. Fiz roteiros também para o canal do Indavírus, né? Durante um tempo, né? E depois comecei a produzir ali a partir de leis de incentivo à cultura, como a Paulo Gustavo, a Leodir Blanc, que está saindo agora também, né? Tendo essa perspectiva de trabalhar, né, e se experimentar como roteirista e como diretor também, né, de produtor também em alguns casos, né, de filme de curta-metragem que se passa aqui na nossa região, né, não só aqui em Rodeio, mas já participei em projetos audiovisuais em Benedito Novo, em Doutor Pedrinho, né, então é uma experiência, uma rede de contatos também que a gente vai criando, né, com diferentes pessoas, né. Com certeza, vai pegando e vai abrangendo também a nossa área de conhecimento e nossa área de atuação, né? Como você falou aí, já passou ali pela questão dos editais, pela questão ali até da produção audiovisual, a gente vai diversificando também os conteúdos que a gente vai produzindo, aumentando o nosso leque de contatos, mas também de produções. E conta pra gente, Gabriel, falando mais na questão ali dos textos e da escrita, com quantos anos que você começou a escrever, a rabiscar os seus primeiros textos? Isso faz tempo. Já faz um tempinho. Faz tempo. Vamos fazer como que é gastar a memória agora. Desde a alfabetização, assim, né? Eu lembro na segunda série, no Santo Antônio, com a professora Arley, né? A gente tinha que fazer as fichas de leitura, né? Dos livros. E a gente teve também uma primeira experiência de escrever um pequeno livro, né? Uma pequena historinha, né? Eu lembro que era sobre o Gato de Botas, né? Eu sempre gostava desses clássicos da literatura mundial, assim, né? E começou ali, né? Depois, na 8ª série, né? Em 2011, com 13, 14 anos, eu comecei a escrever poemas, crônicas, né? E depois, mais tarde, a gente até acabou publicando durante um bom tempo no jornal, né? O Corujão, depois no jornal Rodeense também, né? Crônicas, poemas, poesias, né? E daí fui mantendo isso, inclusive durante a faculdade, né? E daí lá a gente teve que escrever o TCC, né? Que acabou virando meu primeiro livro, né? Que a gente lançou, ele foi escrito em 2018, né? Mas foi lançado só em 2020, né? Em março de 2020. Inclusive na semana que estourou a pandemia. Não deu para fazer lançamento desse livro por causa disso, né? Inclusive dos seguintes também por um tempo, porque a pandemia aí durou uns 2 anos. Durou uns anos, né? Depois, se eu não me engano, o penúltimo livro, os 2 últimos teve lançamento, né? Os de Santa Maria e o de Ascurra. E todos os demais não tiveram, né? Justamente por causa da questão da pandemia. E não parei mais. Tem outros projetos também em vista, né? Buscando para não só trabalhar na história, mas também começar a me engajar na área da literatura, né? Mas isso a gente pode falar mais para frente, talvez, né? Com certeza, vamos deixar a parte boa pro final. Eu que sou jornalista, eu gosto sempre de prender a audiência, então vamos deixar as novidades pro final. Falando mais então nessa questão da escrita, né? Você falou aí da literatura, dos livros que você escreveu na parte histórica, o seu TCC que virou um livro, né? Quais livros que você leu aí na parte da sua formação, até mesmo na infância e na adolescência, que te inspiraram a começar a escrever? Então, eu tinha um gosto meio peculiar para minha idade, assim, né? Porque eu gostava muito desde a infância, desde o primário, eu gostava de livros clássicos, como Os Três Mosqueteiros, O Conde de Monte Cristo, assim, literatura francesa, italiana, né? A Divina Comédia, de Dante Alighieri, Dom Quixote, né? Que é um livro de um autor espanhol, que é Cervantes, né? Então eu gostava de livros assim,
E depois, na adolescência, eu me inteirei muito de Sherlock Holmes, né? Que é de um detetive, né? É uma história britânica, né? Eram folhetins, né? Que eram publicados em jornal e que depois viraram livros, né? E me prendia muito a atenção. E depois, quando a gente foi para a história, na faculdade de história, né? A gente percebeu essa relação. Que eu gostava de livros que tinham esse contexto histórico, que se passavam no século XIX, XVIII, XVI, né? E depois do Sherlock Holmes, que era do século XIX, início de XX, e que tinha toda uma questão teórica que a gente aprendeu nas aulas de história, né? De que o historiador se assemelha muito ao detetive, né? Porque a gente, por meio das pistas que são os documentos, as fontes, a gente reconstitui um caso. No caso, um conto, uma história passada, né? E que no caso do detetive é o caso do crime, né? Que resolve, né? Acha o bandido e tudo mais, né? Vocês são detetive do passado. Detetives do passado, do tempo, né? Do tempo e espaço. Ah, legal, bacana. Realmente tem uma relação. Se você colocar aqui, nem você falou na ponta do lápis, né? As provas são os registros históricos também. Vai fazendo essa relação e vai atuando na mesma linha. Entrando nesse papo, então, de historiador, você trabalha como historiador, né? Tem, como você já falou, tem uma longa caminhada nessa área. A gente daqui a pouco vai entrar com mais detalhes. E por que você escolheu, então, cursar a faculdade de História, quando você chegou ali na hora da faculdade, né? E escolher escrever sobre a história da nossa região? Por que essa decisão? Então, a escolha por história ela não era a minha primeira escolha, né? Originalmente, a minha ideia era ser jornalista, né? Quase que tive um companheiro de profissão ali. Dois de rodeio no curso, né? Mas até o final do terceirão, né? A gente tinha sempre que fazer trabalho sobre o que a gente queria ser quando se formasse e tudo mais. E sempre tinha essa ideia do jornalismo, porque eu gostava de escrever. Só que eu também era uma pessoa muito envergonhada. Né? Então eu senti que eu talvez ia ter dificuldade nessa área. E eu acabei indo no Interação FURB, né? Que tinha sempre aí por outubro, setembro do ano, né? Sempre tinha Interação FURB. E História é o curso que até hoje é o curso que mais tem oficinas. Tanto que o pessoal se inscrevia nas oficinas de História para poder depois encaixar e ver no dia de fazer oficina de outra disciplina que tinha mais interesse. E eu acabei me inscrevendo praticamente só em oficinas de História. Tinha uma outra de jornalismo, mas eu acabei nem indo, porque eu me encantei tanto pelas oficinas de História, que eu só fui nas de História naquele dia, né? E teve uma de um professor, que depois virou meu professor na faculdade, né? Que ele falou sobre o papel social do historiador e do professor de História, né? E aquilo me pegou muito, né? Então eu acabei indo para essa área no ano seguinte, né? Isso, terceirão, ensino médio, estava em 2014, né? Em 2015 eu entrei na faculdade. E daí logo no começo, quando você entra na faculdade de História, tu já é perguntado, né? O pessoal já vai pedindo qual que é os teus temas de interesse, porque ao final da graduação tem que fazer o trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, né? Então, desde o começo, eu pensava em fazer algo sobre imigração italiana, né? Até tinha outros temas de interesse, por exemplo, a questão da identidade gaúcha me interessava também, mas o que mais me chamava a atenção era a questão da imigração italiana, como um descendente, né, tataraneto de imigrantes e tudo mais, falante também do dialeto e tudo mais, me chamava muito a atenção isso, e eu pensava, se eu não estudar isso, quem é que vai estudar? Justamente. Né? Tanto que eu fui o último a estudar esse tema na FURB até hoje, né? Talvez vai demorar mais um tempo para voltar alguém a estudar. Né? Então eu pensava, eu que sou do lugar, se eu não fizer esse esforço, né, de pesquisar sobre a minha comunidade, até para me entender melhor como cidadão, né? Então eu acabei entrando nessa área e não saí mais, né? Entrando São na área, 10 anos já. São né? 10 anos como historiador e atuando na região, né? E fazendo levantamento sobre toda a região, né? A gente citou ali, você falou sobre o seu TCC que virou um livro. E agora vamos falar então disso. Você tem atualmente quantos livros publicados? E se puder apresentar eles para nós, comentar um pouquinho de cada um, fica à vontade aí. Então são 7 livros, né? Ao todo. Na verdade é 6, um é meio roubado, porque um na verdade é o mesmo livro, só que traduzido para o italiano, daí foi feito uma capa diferente, né, um livro diferente, porque foi feito direto lá em Trento, né? Nunca pisei em Trento, nunca fui para Itália, né? Mal é mal, para Blumenau, né? Mas eu tenho um livro publicado na Itália. Já tem a sua marca na Europa. Já tem minha marca lá, né? Isso aí. Talvez um dia... É o que importa, é o que importa. Talvez um dia chegue lá, né? Mas por enquanto vai ser difícil. Mas são 7 livros e 3 cartilhas pedagógicas, né? Então fecharia 10, assim, né? Temos outros em produção, tudo mais, né?
Aí posso falar um pouquinho de cada um? Com certeza, vamos lá. Eu fiz minha cola, eu trouxe os livros, né, alguns exemplares aqui de cada um, né? Então o primeiro livro que eu produzi foi aquele que derivou do meu TCC, escrito em 2018, que a gente lançou em 2020, né, em março de 2020. A gente está completando aqui 5 anos, né, do lançamento desse primeiro livro, que é o A Sociedade da Capela. Esse livro vermelhinho, né, curtinho, que apesar de carregar no nome, né, que se trata da paróquia de Rodeio, né, é um livro que fala sobre a colonização italiana no Vale do Itajaí como um todo, porque ele aborda, né, os conflitos entre os imigrantes com os padres franciscanos, que eram da paróquia de Rodeio, né, mas esses conflitos eram principalmente com o pessoal em Ascura, em Rio dos Cedros, então tinha essa relação ali, a questão das cooperativas, a gente aborda também. Então, em Rio dos Cedros também tinha uma cooperativa muito forte, né? Então, é um livro que aborda essas 3 cidades, na verdade, né? E ele tem uma linguagem um pouco mais acadêmica, porque era o TCC, né? Aos poucos eu fui amenizando isso para ser mais agradável a leitura também, né? Porque às vezes tinha muito conceito diferente, né? Então, aos poucos eu fui remodelando a escrita, né? É um processo, né? Mas esse foi o primeiro trabalho, foi importante. Ele foi uma parceria com a Prefeitura de Rodeio na época, que fez a impressão do livro, e a editoração, né, a edição toda foi feita pela Edifurb mesmo, né, da faculdade da FURB, que é onde eu estudei, me formei, né, então foi feita essa parceria. Depois, na sequência, após lançar esse primeiro livro, a gente lançou o Laços Transoceânicos. Ele foi escrito ao longo de 2020. Na época eu fui contratado pela Prefeitura para fazer um estudo sobre a relação de Rodeio com Fornace, né, que é a cidade... com irmã, né? Irmã, né? Cidade amiga, né? Uhum. Então a gente fez um estudo porque foi feito aquela vez o pacto, né? Mas não foi feita uma análise do porquê, de como que se deu essa vinda deles para cá e o estabelecimento deles. Então a gente fez esse estudo principalmente a partir das famílias que vieram, né? Os Girardi, os Agostini, Cristofolini, Pizzetta, né? Stolf, né? Todas essas famílias que vieram de Fornace, que se estabeleceram principalmente aqui no Rodeo 50, né? E a gente fez uma análise, né, nesse livro aqui, que tem quase a mesma estética do outro, né, verdinho. A gente fez nesse livro, então, uma análise dessas famílias e como que elas criaram redes de sociabilidade, a gente chama, né? Por exemplo, a rede de vizinhos que a gente tem hoje, para avisar um ou outro se tem alguém estranho, algo estranho na redondeza, né? Esses imigrantes eles já fizeram quando chegaram, porque eles chegaram, eram todos de Fornace, e eles compraram os lotes de terra, todos próximos um dos outros, para ter esse contato. Uhum. Na sequência, as redes de casamento. Era muito comum eles casarem entre essas famílias que eram de Fornace. Então, Stolf com Girardi, Pizzetta com Cristofolini, que é uma coisa que até existe, até de certa forma involuntariamente, e acontece até hoje. Até hoje. Né? Uhum. Mas naquela época era muito forte isso, né? Então... vamos supor, de 50 casamentos que houve entre essas famílias num período de 20, 30 anos, mais da metade era com pessoas da mesma cidade de origem. Olha só. Né? Uhum. Então a gente fez essa análise, né, nesse livro. Daí ele foi traduzido para o italiano em 2022, lançado em 2023. Né? Então tem esse livrinho que daí a gente aproveitou para atualizar algumas informações, acrescentar fotografias, né? Tem textos também do pessoal lá de Fornace, né, do prefeito Mauro Stênico, do Dino Caresia, que é presidente lá da Filodramática, né, que é a associação de teatro deles, né, tem esses textos adicionais aqui nesse livro. E todos esses trabalhos eu sempre fiz questão de ter pessoas participando junto, né, escrevendo o prefácio, né, que é a abertura do livro. Então a gente sempre teve essa relação, principalmente pessoas jovens, né, eu tentava dar sempre essa oportunidade, né, ao longo desses trabalhos, e daí começou a sair também os trabalhos conjuntos. Uhum. Né? E o primeiro deles foi o livro da minha família, né? Que é o La Nostra Origine Belluno, que é sobre a vinda da família Dalmolin, minha família paterna, para o Brasil, né? Que se estabeleceram primeiro em Guaricanas, em Ascura, depois o imigrante ainda, né? Depois de uns 15 anos ele veio para Diamante, em Rodeio, né? E lá ele faleceu. E gerou várias gerações posteriores, né? Então a gente faz essa genealogia mesmo, né? A gente conseguiu dados lá na Itália até o ano 1605. Olha só. Né? Eles vieram da província de Belluno, a cidade de Trichiana. Hoje não tem mais esse nome, ela foi agrupada com outras cidades, né? Era um lugar muito pequeno, que é Borgo Valbelluna hoje, né? Valbelluna.
Então a gente fez essa associação, né? Essa história dessas comunidades que ele viveu, né? Guaricanas, Diamante, e também uma relação de todas as famílias de Belluno, nessa região do Vêneto, né? Que se estabeleceram no Vale do Itajaí, né? Que a gente tem colônias, principalmente em Ascura e em Rio dos Cedros, várias famílias belunesas, né? E esse livro ele foi feito em parceria com uma prima de quarto, quinto grau meu, que é a Gláucia Dalmolin Paes, né? Que é de Otacílio Costa. E a gente fez esse projeto, inclusive a arte, o desenho foi ela que fez, né? A família, né? O patriarca com os filhos, né? Então foi uma produção conjunta. Depois partimos para o Viver em Comunidade, né? Que foi um trabalho inédito que a gente fez durante 2 anos e pouco, eu e minha esposa, né? Na época ainda é interessante esse trabalho, né? Porque na época que a gente começou ela era ainda uma namorada, a gente noivou durante esse processo e hoje, depois de lançado, a gente já é casados, né? É um livro que significa a evolução de vocês como casal também, né? Exatamente. Toda a trajetória, na trajetória de vocês como casal também, bacana. E esse livro aí é muito... tenho muito orgulho desse livro porque a gente pegou ele do nada praticamente, né? Não existia bibliografia sobre Benedito Novo, praticamente não existia nada sobre o Dr. Pedrinho, que é o espaço que a gente fez o estudo, né? Então a gente fez esse estudo conjunto e a gente também não quis abordar só os italianos. A gente tem aqui um capítulo só sobre a imigração polonesa, que é extremamente esquecida, a relação dos imigrantes com os índios, a questão dos alemães. A gente tem aqui também capítulos, tanto os protestantes como os católicos. A gente tem uma comunidade no Dr. Pedrinho muito interessante que veio... quando Hitler assumiu o poder na Alemanha, eles não estavam contentes com os rumos que a Alemanha estava vindo e eles fizeram, né, um padre, né, que era o padre Beio. Ele organizou jovens, né, tudo formado em faculdades, né, ou concursos, né, para vir para o Brasil criar uma colônia católica, né, de jovens católicos. Só que daí eles foram lá para o Rio Lima, que é um lugar bem retirado do Dr. Pedrinho, no interior do interior, e eles não tinham prática com agricultura, muito menos num lugar tão íngreme, inóspito, né? E daí acabou que essa colônia não deu certo, né? Ela acabou ficaram alguns descendentes, uma família ou outra, né? Que até existe até hoje, né? Mas não deu muito certo. Muitos acabaram retornando para a Alemanha ou indo para outras regiões de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, São Paulo, né? Então a gente fez esse estudo e principalmente sobre as famílias de Rodeio, de Ascurra, de Rio dos Cedros, que foram povoar essa região de Santa Maria, né? Que é o distrito de Santa Maria, e Dr. Pedrinho, né? Eram todas famílias daqui, né? Então, por exemplo, família Anesi, Venturi, de Ascurra principalmente, famílias Odorici, Felipe, Girardi, né? Foram importantes lá para a colonização dessa região, né? E Dr. Pedrinho, inclusive, foi meio que fundada por rodeenses, né? Que foi o Joaquim Rigo, né? Que fez essa aliás, o Germano Rigo, né? Que fez essa excursão, né, para Dr. Pedrinho, para Forcação, né, essa região ali, e hoje é município, né, e que fizeram parte de Rodeio tanto como paróquia até os anos 50 e como município até o início dos anos 60, né. Então esse livro fala disso, fala desse processo de emancipações também, toda a região de Timbó, Rodeio, Benedito e Dr. Pedrinho, né. Então a gente, é um trabalho bem completo nesse quesito, né. Bacana. E daí a gente partiu também depois para livros comemorativos, né? Então a gente lançou no passado 2 livros comemorativos, um sobre Ascurra, né? Que é dos 60 anos de emancipação. Esse é o livro que eu considero o trabalho mais bonito esteticamente. Tem a participação de fotografias aqui do nosso colega, aqui, nosso entrevistador Richard, né? Tive a honra de ilustrar esse livro, uma boa parte desse livro. Realmente um trabalho bem bacana. E que é um diferencial, né? Porque daí tem as fotos coloridas, né? Que dão uma dinâmica com o texto, né? Acaba dando uma dinâmica, né? E a gente quis aproveitar nesse livro, trazer os versos, né? Do poeta Vicente Chequeleiro, né? Ao longo de cada abertura de capítulo tem um verso desse poeta que é reconhecido no Brasil e no exterior, né? Ele tem formação na Espanha e tudo mais, né? Então é reconhecido mundialmente, digamos assim, e às vezes na nossa região não é tão valorizado, né? Então a gente pegou versos que convergem com o tema do capítulo para abrir cada capítulo, né? E finalizando, no novembro do ano passado, né, a gente fez esse livro aqui, que é o Rodeio 150 anos de imigração italiana, que é um livro, uma coletânea com vários autores, né? Eu organizei esse livro, mas tem mais 9 autores participando, de diferentes áreas, o pessoal da arquitetura, o pessoal da engenharia florestal, o pessoal do jornalismo,
de letras, literatura, né? Maioria jovens, que tinham formação acadêmica e tudo mais, né? Que a gente se cruzou nessa trajetória, nessas redes de relações, todos com uma ligação com o rodeio, ou moradores daqui, ou filhos de moradores, netos, né? Então a gente fez essa coletânea, que inclusive está sendo traduzida para o italiano também. Legal. Está disponível para quem se interessar no Arquivo Histórico de Rodeio, que foi lançado também na ocasião em novembro, né? Dá para entrar pelo site da prefeitura. E é um livro bem bacana também, tem versos, poemas na abertura dos capítulos e tudo mais. Muito ilustrado esse livro também, tem mais de 100 fotografias, né? Que é uma coisa que eu tentei trazer para os livros novos, porque no começo não tinha praticamente foto, né? Era só texto, só né? Texto, história e registros. E esses as análises que a gente faz, né? Mas esses têm uma linguagem bem mais fácil, bem mais popular, digamos assim, embora não deixe de ter reflexões, né? E tem essas fotografias que fica também como um documento, acaba ficando, né? O livro também para você buscar essas informações. Aí só para fechar rapidinho, né? De uma maneira mais rápida, a gente também produz, hoje eu tenho uma empresa, né? Nessa área, né? Que é o Historicidade, que a gente faz também esses trabalhos, né? Esses livros aqui comemorativos, né? Livros de pesquisa e também cartilhas pedagógicas, né? Sobre a história dessas cidades. Então só mostrando, né? A gente fez já um sobre rodeio, né? Que está disponível nas escolas, né? A gente fez também sobre Ascurra, que tem essa capa já mais bonitinha, né? Encadernada aqui, né? E esse Diário do Oeste que eu recebi esses dias, com uma capa dura, né? Bem muito bonito legal. Também. Esse eu não tinha visto ainda. Bem bonito. Esse aqui me trouxeram uma prévia dele no dia do lançamento desse livro de rodeio. Uma comitiva de Rio do Oeste no dia do lançamento aqui. Isso é uma das coisas mais bacanas desse trabalho, sabe? Ter esse feedback, manter essa ligação com os leitores, né? Legal. De eles virem perguntar, de passar informações, né? De pedir mais livros, né? Quando lançam um livro eles já querem ter contato com eles, já né? querem ter experiência de ter um livro novo. Isso, E essas cartilhas, elas têm a característica de serem textos curtos de 1 página e meia, 2, com atividades. Para cada capítulo tem uma atividade. Né? Então é justamente para essa finalidade do ensino, né? Desde o Fundamental 1, né? do primário, até o ensino Fundamental 2, né? Até o 8º, 9º ano, que se trabalha muito essa questão da história local, né? da imigração, enfim. Bacana, Gabriel. Realmente uma história muito bacana. Já a gente bota ali em perspectiva, né? São apenas 10 anos de caminhada, mas aí praticamente quase tem um livro por ano aí já da sua história, né? Acho que se juntar ali os didáticos é praticamente um livro por ano, se não mais. Fecha 10, é um livro por ano. E eu sei que é difícil, mas se fosse para elencar um preferido, você tem um preferido entre eles? Eu gosto muito de todos têm uma história. Sim. Né, por trás da história. Com certeza. A história do contexto de produção. Existe muito trabalho envolvido para você fazer um livro, né? As pessoas acham que é só pegar, às vezes, né? Não todas, né? Mas algumas pessoas acham que só pega recortes de outros livros, dos documentos, só joga lá e faz, né? Mas não. Você tem que ler muita bibliografia, né? Para a gente fazer esse livro último ali, eu fiz o levantamento, a gente teve mais de mais de 100, 150 livros que foram lidos ou artigos, né, para produzir um. Olha só. Né? Ou capítulos de livro, enfim, às vezes não é do interesse ler o livro inteiro, né? Para você fazer para aquilo que você precisa, só tem um capítulo, né? Mas enfim, são várias bibliografias para você chegar nisso, e mais os documentos, porque qual que é a ideia do trabalho do historiador, né? Você pegar essa bibliografia de contexto e os documentos de época, né? Ou entrevistas, relatos, enfim, e você buscar o mais próximo possível, entrar, porque é impossível você saber como que era aquela época, né? Mesmo se a gente tivesse uma máquina do tempo para ir até lá e ver, a gente ia ter uma perspectiva que talvez outra pessoa que for fazer esse mesmo trajeto não vai ter. Porque é muito particular. E as pessoas da época também tinham suas particularidades, né? Cada um com a sua experiência vai ter a percepção, né? Isso. Mas a partir dessas experiências, desses documentos que a gente tem registro, do contexto bibliográfico, a gente consegue chegar o mais próximo possível, né? É a verossimilhança, a gente chama, né? Sim, que bacana. É o mais próximo possível, né? Mas assim, o livro, assim,
que eu tenho um carinho mais especial é o Viver em Comunidade, né? Que foi feito com a minha esposa, né? Porque a gente foi muito bem acolhido lá na comunidade de Santa Maria, em Doutor Pedrinho também, né? Principalmente em Santa Maria, que foi quando a gente lançou o livro. As pessoas se emocionavam, sentiam um orgulho daquela comunidade tão pequena, né? Uma comunidade de 2.000 habitantes, né? Um bairro, né? Eles têm um sentimento de pertencimento muito forte. Tanto que a gente trabalha no livro, né? Que teve uma tentativa de emancipar Santa Maria, né? Que acabou não dando certo, né? Mas existe esse pertencimento, né? E eu me sinto hoje, né? Eu sou, lógico, primeiramente rodeense, mas eu também me sinto beneditense, santamariense. Né? Porque eu tenho essa relação da minha esposa, do meu cunhado, meus sogros, né? De toda uma comunidade que apoiou a gente para lançar esse livro, né? Que a gente conseguiu com o apoio da comunidade, né? Empresas locais que ajudaram, né? A gente, né? Não vou citar para não ser injusto com outras, né? Que a gente acaba não lembrando na hora, né? Sim. Mas várias empresas familiares, inclusive, né? Ou pessoas físicas, né? Que apoiaram para a gente fazer. Então, a gente tem um carinho muito grande por esse livro e pelo ineditismo dele, porque, como eu falei, não tinha nada sobre isso, né? Não, bacana. Eu estive presente lá no lançamento do livro e realmente assim, o pessoal se emocionou, ficou muito feliz com essa obra, que nem você falou, né? Deixa ali registrado a história de Santa Maria, que é uma comunidade muito forte nessa questão aí de viver em comunidade, como diz o livro, né? Eu acho que eles são um exemplo realmente do que é viver em comunidade. Esse é o Trentina Cast, pessoal, a série de entrevistas aqui com pessoas do meio cultural aqui do nosso município de Rodeio. A gente já está se encaminhando para o fim da nossa entrevista. Quando o papo é bom, o papo vai longe, né? A gente gosta de falar sobre a história do nosso município, mas antes a gente encerrar, Gabriel, não tem como não falar da sua participação aí no âmbito de produções audiovisuais da nossa cidade. Você já comentou, né, que você se aventurou já na parte de roteiros aí. Conta pra gente um pouquinho sobre o trabalho aí seu junto com o pessoal da Ecofilmes. Como é que tá sendo? Então, tá sendo um aprendizado muito grande, né? Porque a gente entende que a gente não é profissional nessa área, né? A gente tá aprendendo. Talvez um dia vire, ou talvez continue no amadorismo por mais tempo, né? Mas é uma das coisas mais satisfatórias de produzir, é você pensar num filme, num documentário, no nosso caso aqui, roteirizar ele, aí vai mudando porque você vê que não vai dar certo daquela forma, você começa a fazer as entrevistas, mas às vezes sai coisas que você esperava e não sai coisas diferentes, sai coisas que você nem esperava e que às vezes vira uma das cenas mais legais do material no final, né? A edição e a montagem dele, né? Que você fazer... Porque a gente faz uma entrevista lá com umas 10, 15 perguntas com o entrevistado e depois, na sequência, você vai fazendo com outras pessoas e depois você tem que fazer a montagem disso, né? Porque senão não fica estático, né? Então você vai montando, pegando um trecho de um trecho de outro, vendo como que elas se completam, como se contradizem, né? Porque lida justamente com essa ideia de percepção pessoal de cada um, né? Sobre determinado tema, né? Então, essa minha experiência no audiovisual, ela começou com contatos também, né? Então, lá em 2020 também, tive um contato de um pessoal que morava em Benedito Novo. Hoje eles são naturais de Joinville, né? Mas hoje eles estão em São Paulo e trabalham nessa área do cinema, né? E eles queriam fazer um documentário sobre jovens na agricultura, lá em 2020. E daí, na ocasião, eles me pediram se eu sabia, né, de alguém aqui na região que fosse jovem, que trabalhava na agricultura e tal. E daí eu indiquei lá o pessoal da família Berry, né? No Rodeio 50. Isso, lá no Rodeio 50. Lá tem os búfalos também, né? É um lugar bem... propício para uma gravação desse tipo. Bem conhecido por todos, né? E daí, então, naquela época, a gente já começou a esboçar isso. Foi feito umas gravações por parte desse grupo que estava fazendo essa... Queria fazer esse estudo, né? E só que daí passou alguns anos e não conseguiu... eles não conseguiram captar. Foi feito até para editais, mas a gente não conseguiu captar recurso para fazer, né? Porque tudo tem custo, né? Você se deslocar, fazer edição, tudo tem um custo, né? Um tempo também que você dispõe. Então a gente conseguiu, quando veio em 2023, veio a Lei Paulo Gustavo, que era justamente para enfocar, né, nessa questão do audiovisual. A gente aproveitou e escreveu no meu nome, no caso, para produzir, né, esse documentário que virou o Giovanni, né? Então esse foi com essa outra equipe, que é o Luciano Fusinato e a Ilane Melo, que é um casal, né? Hoje eles moram em São Paulo,
mas moraram durante alguns anos aqui em Benedito. E daí a gente fez essa produção, né, que fala sobre um jovem na agricultura, descendente de imigrantes e tudo mais, a lida dele diária com arroz, né? E a gente tem cenas bem cinematográficas ao longo do trabalho. E daí, em paralelo a isso, a gente escreveu também outros 2 projetos, que eram sobre o Bonicam e outros sobre o dialeto, né? Com o Carlito Fiamoncini, o Edgar Macop e a Bárbara Cristofolini. Porque a gente começou aí nas reuniões da Lei Paulo Gustavo, né, as oitivas que chama, né, para conhecer como é que funcionava essa lei, né, como se escrevia projeto. E daí a gente pensou, poxa, tem poucas vagas à disposição e o valor também não é para você ficar rico, né? É para dar uma ajuda de custo e tudo mais, para um incentivo para você produzir cultura na cidade, né, no interior. E daí então a gente pensou, poxa, a gente tem 4 mentes pensantes de diferentes áreas aqui, né? Por que a gente não faz uma inscrição única, né? Ou 2 projetos, enfim, para valorizar a nossa cidade, né? E ter essa experiência. E deu super certo, assim, né? Até o Carlito esteve aqui, né? Foi o primeiro, ele falou também. Coisa, né? Então é uma aprendizagem, porque ele era dessa área, né? Dessa área do audiovisual, né? Tinha feito clipes já e tudo mais. Eu já tinha experiência com roteiro. A Bárbara era da área da música, mas ela entende tudo um pouco, né? Dessa área cultural, né? E a gente seguiu, né? Fazendo esses projetos e agora a gente está gravando, né? A gente terminou de gravar. Agora no dia 23 de fevereiro a gente esteve no Pico gravando as últimas cenas, né? Do documentário Daizuga, que é um documentário sobre os jogos italianos, né? São 4 jogos, que é o jogo do Cinquilho, que é um jogo de baralho, o jogo da Mora, né? Que é aquele do você grita, né? Que joga os números, matemática, né? Que era um jogo de matemática, né? Inclusive o professor Evair Cipriani, lá no Oswaldo Cruz, lá no início dos anos 2000, fez um projeto com os alunos e essas gerações de jovens continuam jogando. Que bacana. Foi em torneios durante um tempo também, né? Então é uma tradição bem bacana. E a gente tem também a bocha, que é uma das mais tradicionais, mais democráticas, né? Que todo mundo joga, né? E a bríscola, que é um jogo que eu tenho uma relação pessoal com ele, que é um jogo muito parecido com o truco. Basicamente a diferença é que em vez de jogar só com as 3 cartas iniciais, você continua puxando as folhas até acabar o baralho, né? Mas a ideia é o mesmo, né? Que é um jogo que eu aprendi aos 10 anos de idade, com uma turma lá no Diamante, né? E jogo até hoje, né? Tive até aplicativo, até esse tempo tive aplicativo no celular para jogar sozinho, né? Então é um jogo bem bacana, um jogo falado, né? E a gente tá terminando de gravar, a gente vai começar na semana que vem, se der certo, a fazer a edição e a montagem, né? Daí começar a fazer a sequência. A gente tem já um script, né? De como vai ser, mas na hora de montar a gente vai revendo, vai vendo, vai tendo opiniões diferentes, né? Entre nós e para formar uma ideia única, né? Mas vai ficar muito bacana esse documentário. Acho que vai ficar um pouco mais longo, talvez, que os demais, mas acho que vai ficar bem interessante. Bacana, então. A gente fica aí na expectativa de prestigiar, então, esse novo documentário do pessoal da Ecofilmes, o Daizuga. Eu já estou bem ansioso para ver esse documentário, com certeza vai ficar uma obra muito bacana. Gabriel, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, agora para encerrar com chave de ouro. Esse ano, Rodeio completa os 150 anos da colonização italiana. A gente já falou aqui, né? Você já apresentou o seu livro que fala sobre o tema. O que você, como historiador, como um ente do meio cultural aqui da cidade, espera para esse ano aqui no nosso município? E já atrelando a isso, quais são os seus projetos do Gabriel para esse ano? Muito bem. Então, a gente espera, logicamente, que tenha uma grande programação, né? Poderia dizer uma festa, né? Mas eu acredito uma programação, né? Que inclua, lógico, uma festa, né? Que a gente tem essa questão na nossa região, no Vale do Itajaí, das festas étnicas, né? Que são importantes e a gente vê... Estou um pouco de fora hoje, mas a gente percebe que está tendo um movimento para ter um resgate, digamos assim, nesse sentido, né, da festa étnica do município. Um desfile, lógico, né, e que seja o maior desfile dos últimos anos, a gente espera, né, que vai festejar esse marco, né, que é muito importante, né. A gente tem essa questão na história sempre, né, de a cada 50 anos a gente tem esse jubileu, digamos assim, né, de um marco histórico, né. E que o centenário da imigração lá em 1975 ele foi importantíssimo para a gente ter ainda hoje manter essas tradições, sabe? Porque foram feitos muitos eventos naquela época que reavivaram essa identidade,
que ainda existia, lógico, na época, mas ela foi muito fortalecida e se estendeu ali nos anos 80, 90, né? Foi muito importante, né? Claro, a gente tinha La Sagra, né? Tinha grupos culturais diversos na área da música, do canto, da dança, né? Então, a gente espera uma programação nesse sentido que traga, por exemplo, porque a gente também tem que pensar, talvez, um pouco fora da caixa, às vezes, né? Porque a gente fica, às vezes, sempre querendo reproduzir a mesma coisa e sempre pensado só como que era no passado. Como era quando os imigrantes vieram, que eu acho que é importante ter esse... A gente resgatar o que era no passado, mas a gente vê muito isso, por exemplo, nas cidades de origem alemã, né, Blumenau, Pomerode, de ter esse contato com como é esses países hoje e as culturas que eles têm hoje, e ter essa relação. Então, por que não uma sessão de cinema italiano? Com certeza, com os filmes atuais. Com filmes mais atuais, ou enfim, dos anos 90 para cá, né? A gente tem o grande clássico do cinema italiano, né? Aquele filme lá do Benigni, né? Que fala sobre a Segunda Guerra, né? Sim, do Buongiorno Principessa. Buongiorno Principessa, que é o... Me fugiu agora o nome, né? Mas ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, né? A gente que tá nessa pegada de Oscar essa semana. Mas essa questão, trazer para a literatura italiana, ou as produções regionais que a gente tem aqui também, né? A gente tem uma cidade com vários escritores, né? Então algo nesse sentido, uma exposição fotográfica, uma exposição histórica, né? Exposição de peças, a gente tem um museu, né? Fazer uma exposição, né? Daria para fazer muitas coisas, mas tem que pensar às vezes fora da caixa, fora daquela rotina de festa e digamos assim, festa e desfile, né? Mas isso é uma coisa também que eu gostaria de frisar, que ela não é só um dever do poder público. Com certeza. Né? Eu acho que mais importante do que o poder público fazer isso é as pessoas se engajarem e as entidades e as pessoas que trabalham nessas áreas promoverem coisas nesse sentido, né? Com certeza. Então, a gente, né, como foi falado aí do nosso coletivo aí, que é o Eco Filmes, né? A gente está com essa produção, que é o da Izuga. A gente espera se abrir novos editais ainda esse ano e talvez que finalize ainda esse ano, ter mais alguma produção, que a gente ainda está estudando, mas provavelmente vai ter alguma coisa ligado, como vai ser o sexcentenário, né? Ligado a essa questão dos 150 anos da identidade italiana, pelo menos mais uma vez. E a gente tem outras produções próprias, né? Então, tinha se perguntado, né? Eu tenho hoje um livro de literatura escrito, revisado, né? A gente fez um projeto para fazer a revisão dele quando teve a Paulo Gustavo, né, ano passado. A gente contratou outros escritores da cidade, principalmente jovens, né, que fizeram a leitura, deram sugestões pra gente melhorar, porque às vezes, né, a gente é da história, a gente tem um tipo de narrativa, né? Um tipo de escrita. E vai se aventurar em outra área e a gente, principalmente numa história com personagens, às vezes tu começa o personagem de um jeito e do nada ele muda de outro, né? Então, para ser mais coesa essa transformação dos personagens, né? Então eu fiz essa parceria ali com... participou a Milena Possamay, a Paloma, a Cleide Pizeta, né? Então elas deram sugestões e se der tudo certo, falta só diagramar e imprimir esse livro, né? Então pretendo fazer, se eu conseguir captar por algum edital, fazer o lançamento desse livro esse ano, para ter esse marco dos 150 anos como obra literária, daí, né? Que é uma história que, brevemente assim, né, fala sobre imigrantes que se estabeleceram aqui na nossa região, né? Daí tem algumas questões de ficção ali no meio, né? Questões sobrenaturais também que a gente aborda, mas que tem toda uma discussão sobre a sanidade mental das pessoas, né? Até que ponto isso a relação de verdadeiro e falso, do que as pessoas acreditam ou não, sim, né? Das percepções delas e tudo mais, né? Então é uma discussão sobre isso, esse livro, né? Que é a Herança Sobrenatural, o nome da obra, né? Mas... vamos ver os próximos capítulos. Não vamos dar mais spoilers. Não dar mais spoiler, né? Fica para um outro momento para falar sobre isso, mas eu tenho muito desejo de lançar esse livro esse ano. Bacana, Gabriel. Gabriel, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Foi muito bacana a conversa mesmo. A gente realmente vê que você é um cara que tem paixão pelo que faz, ama o que faz, e com certeza, com pessoas como você, no nosso âmbito cultural, a nossa cultura rodeense está em boas mãos. Muito obrigado por ter vindo aqui e venha mais vezes. Você já participou do nosso Repórter Trentina na comemoração do Dia do Imigrante Italiano. Vem aqui novamente hoje, que venha mais vezes para a gente bater um papo sobre a cultura de rodeio. Muito obrigado.
Eu que agradeço o espaço, né? E vou ficar acompanhando agora os próximos entrevistados também, né? É isso aí, tem que prestigiar os amigos. Esse foi o Trentina Cast de hoje, pessoal. Lembrando, esse episódio vai estar disponível no nosso YouTube, o Rádio Trentina FM, é só pesquisar no YouTube, ou se não acessar as nossas redes sociais no Instagram, @TrentinaFM, e no Facebook, Rádio Trentina FM, que lá tem todos os links para você conferir essa e outras entrevistas lá no nosso YouTube. Muito obrigado e até mais. Fechou? Aí não gravou nada. Ah, foi de novo. Não.